Fala pessoal, beleza? Iniciando então um capítulo de engenharia genética. Se possível, pegue o seu caderno, pegue aí alguma coisa para você poder anotar, porque vai ter muita informação aí importante para vocês. Uma sequência de aulas então falando sobre engenharia genética. Eu dividi esse capítulo em aulas que são curtas e cada aula vai ter um tema para que você possa se organizar. Então nessa aula de hoje o tema vai ser engenharia genética, né? Mas temos aí um subtema que é a técnica do DNA recombinante. Então vamos dar uma conferida o que seria essa técnica do DNA recombinante. Galera, esse capítulo fala da engenharia genética. Dentro da ciência, a engenharia genética ela está trazendo aí novas técnicas, está revolucionando aí, né, a medicina, e talvez a medicina do futuro vai utilizar aí muitas dessas técnicas que estão surgindo através da engenharia genética, biotecnologia, bioengenharia e até mesmo a bioinformática, né? Então nós temos uma técnica, ela não é uma técnica muito nova não, é da década de 70, mas que ainda está em uso, certo? É uma técnica ainda muito utilizada, chamada técnica do DNA recombinante. Para que serve essa técnica? Vamos entender então para que serve. Se você conhece alguém que diariamente usa lá uma injeção de insulina, ou alguma criança que de repente não cresce e precisa utilizar um hormônio do crescimento, também a partir de uma injeção de hormônio do crescimento, ou uma pessoa hemofílica que precisa lá receber o fator 8 de coagulação, o que acontece é que essas pessoas elas recebem uma insulina, recebe o hormônio do crescimento, recebe um fator 8 de coagulação que é produzido a partir de bactérias. Então, utilizando bactérias, a gente consegue produzir insulina, produzir o hormônio do crescimento e produzir o fator 8 de coagulação. Agora, olha que interessante, são insulina, hormônio do crescimento, fator 8 de coagulação, humanos. Caramba, como que é humano se é a bactéria que produz? E aí que está a chave e a explicação dessa técnica chamada técnica do DNA recombinante. Vamos entender o seguinte, galera. Imagine, né, que você tem aqui um trecho do nosso DNA e tem aqui, né, eu deixei destacado para vocês, uma região que tem aqui um gene de interesse. Então, vamos colocar assim, ó, um gene de interesse. Vamos supor que esse gene de interesse seja, então, por exemplo, o gene da insulina. Então, vamos supor que esse gene aqui de interesse seja aí o gene da insulina. A insulina, gente, é uma proteína que ela permite, né, a entrada da glicose, auxilia na entrada da glicose nas nossas células. A gente poderia dizer que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela baixa a taxa de açúcar do nosso sangue. Então ela ajuda a controlar a taxa de açúcar do nosso sangue. Após uma refeição, é comum, né, após uma refeição, a taxa de açúcar do nosso sangue ir lá para cima, certo? Mas não pode permanecer lá em cima a taxa de açúcar no sangue, porque senão você seria o quê? Diabético. Então o que acontece? O pâncreas ele produz um hormônio chamado insulina, um hormônio proteico que é a insulina. E como que o pâncreas produz a insulina? Ele produz a insulina porque lá no pâncreas ele consegue acessar o gene da insulina e produzir essa proteína. Agora, existem pessoas que nascem com deficiência nesse gene e aí não conseguem produzir insulina ou produzem uma insulina com defeito. E aí essa pessoa precisa do quê? Precisa diariamente receber uma injeção de insulina. Normalmente a própria pessoa já acostuma, né? Ali ela já aplica, tá? Uma agulhinha bem fininha e aplica, já que o meu corpo então não produz a insulina, eu preciso injetar no meu corpo a insulina, certo? Então é isso que acontece no tratamento de pessoas que têm um tipo de diabetes chamado de diabetes mellitus do tipo 1. Na diabetes mellitus do tipo 1, então, é quando a pessoa ela nasce com defeito no gene da insulina e ela precisa receber, então, diariamente uma injeção de insulina. Legal? Então veja só, nesse caso, vamos supor que eu quero produzir a insulina, né? Antigamente, galera, utilizava-se uma insulina a partir do porco. Imagina, né? Uma pessoa que precisa da insulina, imagina que eu preciso da insulina, então eu tenho aqui uma insulina e eu vou injetar no meu corpo. Antigamente essa insulina vinha do porco. Só que a insulina do porco ela não é exatamente igual à insulina humana. Ela tem ali uma similaridade, ela é parecida com a insulina humana. Muitas pessoas desenvolviam o quê? Alergias por conta do uso da insulina a partir do porco. E aí na década
de 70 começou aí o estudo dessa técnica do DNA recombinante, que a partir da década de 90 acabou popularizando. E hoje, então, quem precisa de uma injeção de insulina provavelmente recebe uma insulina que não é mais do porco, uma insulina que é uma insulina humana, só que produzida por bactérias. Através de qual técnica? A técnica do DNA recombinante. Como que é feito essa técnica? Nós isolamos o gene, então eu uso aqui uma enzima, gente, que é chamada de enzima de restrição. O que é uma enzima de restrição, Giovanni? É uma enzima que funciona como uma tesoura biológica. Então eu consigo aqui cortar o DNA, eu consigo cortar esse DNA num ponto específico utilizando tesouras biológicas. Essas enzimas, elas são chamadas de enzimas de restrição. O que uma enzima de restrição faz? Ela corta o DNA num ponto específico. Então eu uso uma enzima de restrição para cortar esse DNA. Uma vez que eu tenho esse DNA, exatamente como você está vendo aqui, ó. Então eu tenho um DNA de interesse, certo? E eu cortei ele usando a enzima de restrição. A enzima de restrição, ela funciona como uma tesoura biológica. Permite que eu corte, que eu isole esse gene de interesse. Beleza? E aí o que a gente faz na sequência? Deixa eu avançar um pouquinho, depois eu volto para aquele slide lá novamente. A gente pega esse gene da insulina, vamos supor, né? A gente pega então esse gene da insulina e a gente vai inserir esse gene na bactéria. Mas como que a gente insere esse gene na bactéria? As bactérias, gente, elas possuem lá um DNAzinho circular, que é um DNA extra que as bactérias possuem, chamado de plasmídio. E esse DNA extra que as bactérias possuem, chamado plasmídio, nós isolamos ele também, abrimos esse plasmídio com a mesma enzima de restrição, certo? A gente vai abrir o plasmídio com a mesma enzima de restrição que eu abri e cortei o gene da insulina, e a gente vai inserir esse gene. Então imagina, eu estou pegando um gene humano, certo? Estou inserindo num plasmídio da bactéria, e aí você usa uma enzima aqui chamada DNA ligase, que ela vai ligar o gene humano, gene da insulina humano, no plasmídio da bactéria. E aí a gente constrói ali um meio de cultura onde vai ter um monte desses plasmídios e as bactérias acabam absorvendo esses plasmídios do meio, certo? Agora, uma vez que a bactéria absorve esse plasmídio com o gene humano, então imagine uma bactéria com um plasmídio agora que tem um gene humano, que pode ser o gene da insulina. O que essa bactéria vai fazer, gente? Cada vez que ela se reproduzir, ela vai fazer um favor para a gente. Ela faz uma cópia daquele plasmídio e junto ela copia também o gene que eu inseri lá. Então a bactéria, se sabe que a bactéria se reproduz muito, né, por reprodução assexuada, a cada 20 minutos a bactéria ela tem capacidade de duplicar a sua população. Então cada vez que ela reproduz, ela faz uma cópia do gene da insulina. Caramba, professor, e aí? E aí, gente, que essa bactéria ela acaba virando o quê? Uma fábrica de produzir insulina. Ela vai ler aquele gene e vai produzir insulina. Talvez você pergunte, legal, bacana, mas como que isso é possível? Uma bactéria produzir uma proteína humana? É possível porque a receita é humana. E outra coisa, o código genético é universal. O meu código genético é igual ao código, o seu código genético. Veja, não estou falando do meu patrimônio genético, estou falando do código. A linguagem genética é a mesma para mim, é a mesma para você, é a mesma para um fungo, é a mesma para uma planta, que é a mesma para uma bactéria. Então, quando a bactéria lê o gene da insulina, o que ela vai fazer? Vai produzir insulina. E essa receita é uma receita humana. Esse gene é um gene humano. Então, a insulina será o que, gente? Uma insulina humana. Certo? Com essa técnica, o que é possível? É possível, então, você produzir hoje, né, insulina. É possível produzir o GH é o hormônio do crescimento. É possível produzir o fator 8 de coagulação para pessoas que são hemofílicas. Então, eles usam essa técnica para produzir lá um fator 8 de coagulação, que também é um fator aí proteico, certo? E aí, quem é hemofílico consegue utilizar, né, se beneficiar também dessa técnica do DNA recombinante. E estão desenvolvendo vacinas de DNA. Talvez as próximas vacinas, né, no futuro próximo, aí, a gente utilize aí vacinas de DNA. O que é uma vacina de DNA? Ao invés de inserir uma proteína do vírus ou uma proteína da bactéria, eles vão inserir o DNA da bactéria, o DNA do vírus no seu DNA, para que você possa produzir ali substâncias que vão gerar o quê?
uma memória imunológica para você não desenvolver doenças. Então, essa técnica do DNA recombinante também é utilizada aí, né, na produção de vacinas de DNA que ainda estão na fase de testes. Não tem nenhuma vacina de DNA já no mercado, mas estão na fase de testes. Possivelmente, né, no futuro próximo a gente tem essas vacinas aí no mercado. Voltando para cá, gente, eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês, né? Vocês estão vendo aqui, ó, sou eu, né, fazendo ali um experimento. Que experimento que eu fiz aqui? Esse experimento foi feito em 2016. Eu participei de um curso aí de biologia molecular e nesse curso de biologia molecular, o que eu fiz lá? Nós isolamos um gene, o gene que confere bioluminescência para o vagalume. E aí pegamos esse gene de interesse, nesse caso, né, seria o gene que confere bioluminescência para o vagalume, e inserimos no plasmídio de uma bactéria. E aí essas bactérias que receberam o gene, elas ficaram bioluminescentes. Então o que você está vendo aqui, ó, eu fiz aqui um grupo controle do lado esquerdo e do lado direito o que eu fiz? Nós inserimos o gene do vagalume, que confere a bioluminescência para o vagalume, em uma bactéria, certo? E aí essas bactérias elas se dividem muito rápido, né? E elas acabam também absorvendo esse plasmídio com o gene de interesse e elas começam a produzir ali então a bioluminescência. Então eu posso dizer para vocês que essa técnica funciona porque eu já fiz uma vez uma experiência envolvendo essa técnica, né? E aí nós temos ali então bactérias bioluminescentes. Talvez você vai dizer, Giovanni, qual a vantagem de ter uma bactéria bioluminescente? Por que vocês fizeram isso? Na verdade nós fizemos isso só para a gente testar a técnica, gente. Só para testar a técnica. Se eu não tivesse feito com uma substância bioluminescente, talvez eu não saberia se tinha dado certo. Então utilizando um gene que confere bioluminescência para o vagalume, isso me fez, né, ter certeza que o meu experimento aqui deu certo. Uma das primeiras vezes que testaram essa técnica, eles inseriram esse gene num porco. O gene que confere bioluminescência inseriram no porco. Ai, qual a vantagem de ter um porco bioluminescente? Talvez para olhar de noite e falar assim, olha lá o porco no meio do pasto, né? Tá brilhando lá. Não, na verdade é só para testar a técnica. Certo, gente? Então a ideia de inserir uma substância, né, um gene que confere aí a produção de uma substância que vai fazer com que essa bactéria vai ficar bioluminescente é só para testar a técnica. Então essa técnica, ela ainda é muito utilizada. Tem uma técnica que a gente vai falar mais adiante, que é uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que ela é mais moderna e provavelmente ela vai entrar no lugar dessa técnica aqui. Mas essa técnica do DNA recombinante ainda é muito utilizada. Você já viu, então, que ela é utilizada para quê? É utilizada para produzir insulina, produzir o GH, que é o hormônio do crescimento, produzir o fator 8 de coagulação e aí testando, né, no momento, vacinas de DNA. Então, uma técnica de engenharia genética muito interessante. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vai ter um assunto aí transgênico, que vai ser assunto de próximas aulas, aí eu pergunto para você, essa bactéria transgênica, o que vocês acham? Ai, professor, o que é uma bactéria transgênica? O que é um organismo transgênico? Essa bactéria é transgênica, tá, gente? Então, já adianto para vocês que essa bactéria é transgênica. Por quê? Porque ela recebeu um DNA que é de outra espécie. Ela recebeu um DNA humano. Então, um organismo transgênico, como que eu defino? Um organismo transgênico é um organismo que recebe um DNA de outra espécie. Como essa bactéria recebeu um DNA humano, essa bactéria é transgênica, certo? Então, voltando aqui, né, vocês têm ali de novo, né, a imagem e para fechar, um exercício aí. A tecnologia do DNA recombinante abriu novas perspectivas no melhoramento genético dos organismos. Essa técnica consiste na inserção de um segmento de DNA de uma espécie em outra para o seu desenvolvimento. Diversas enzimas são utilizadas. Lembre-se então que a gente fala de enzimas que funcionam como tesouras biológicas, são chamadas de enzimas de restrição, tá? Anota isso por gentileza. Com base na literatura sobre a tecnologia do DNA recombinante, é correto afirmar. Letra A. As enzimas de restrição identificam o segmento de DNA que será inserido na célula-alvo, né? Então, com base na literatura sobre essa tecnologia, é correto afirmar. As enzimas de restrição identificam o segmento de DNA que será inserido na célula-alvo. Então, elas conseguem picotar o DNA em pontos específicos, tá? Elas conseguem cortar o DNA em pontos específicos. Então, não é bem assim, não é que ela identifica esse segmento, ela consegue cortar, não é assim, ela vai identificar o segmento lá de insulina, não. Ela consegue cortar o DNA em pontos específicos. Então, não é a alternativa A mais correta.
Letra B. Os plasmídios são enzimas importantes? Não, o plasmídio não é uma enzima, o plasmídio é um DNAzinho circular que nós encontramos em bactérias. Então, falso, letra B. Letra C. A enzima DNA ligase é importante para inserir o DNA na célula-alvo? Não. A DNA ligase é importante para ligar o gene, não para inserir, tá? Então, falso, letra C. Letra D. As enzimas de restrição, que são as enzimas que funcionam como tesouras biológicas, são utilizadas para cortar a molécula de DNA. Sim, perfeito esse item. Elas cortam a molécula de DNA em pontos específicos. E letra E. O uso de plasmídio diminui a eficiência das técnicas? Não. Ele permite que a gente, tenha uma eficiência nessa técnica. Beleza? Terminamos assim então nossa primeira videoaula. Até a próxima videoaula. Um grande abraço. Tchau, tchau.